Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, perito digital, especializado em forense computacional, e hoje eu quero falar sobre assinatura digital, assinatura eletrônica, a importância da perícia nestes mecanismos de autenticação de pessoas e, por que não dizer também, validação de documentos e manifestações de vontade cada vez mais populares no Brasil e no mundo. Como funciona, o que é assinatura digital, o que é assinatura eletrônica, a validade jurídica, os principais pontos técnicos de apoio e a importância da perícia técnica nas questões onde existe controvérsia, litígio, discussões, divergências ligadas a assinaturas eletrônicas e digitais. Desde já eu coloco claramente que eu não estou falando de perícia grafotécnica, com todo respeito aos meus amigos peritos na área, não podemos confundir nem presumir que um perito grafotécnico possa, sem uma especialização, atuar com perícias em assinaturas digitais e eletrônicas e vice-versa. Nós que somos da área de tecnologia, análise de sistemas, também não vamos fazer perícias de comparações de grafismos, dentre outras técnicas utilizadas na grafotecnia, que hoje se dá não só no ambiente físico, no suporte físico cada vez mais escasso, e em alguns casos remanesce no ambiente digital, não como assinatura preponderante, mas como um fator adicional de validação de uma assinatura ou de, abre aspas, com muita cautela, autenticação de documentos. Conceito: o que é assinatura eletrônica? Assinatura eletrônica é uma forma digital de validar documentos online. Quando eu falo de assinatura digital, eu poderia levar um pouquinho mais e autenticar documentos online. A assinatura eletrônica ela surge diante de uma necessidade premente de contratos, cláusulas, empréstimos, aberturas de contas, manifestações de vontade, em que o método antigo no suporte físico, no papel, que representava um documento, se tornou obsoleto, caro, oneroso, moroso, dentre outros detalhes que nós sabemos. Há 10 anos atrás existiam uma ou outra plataforma de documentos e contratos eletrônicos e hoje eu tenho diversas plataformas disponíveis com algumas diferenças significativas e com técnicas significativas, o que faz com que o perito adote um procedimento diferente para cada caso que lhe é colocado diante da justiça. Eu já ouvi dizer pessoas falarem que a base da assinatura eletrônica é a criptografia. Não falem bobagem. Não falem o que não sabem. Eu tenho uma modalidade de assinatura eletrônica que tem como base a criptografia assimétrica, o par de chaves, a chave pública e a chave privada. A chave privada que você usa para assinar o documento, a chave pública que, como o próprio nome diz, é divulgada para validar, acessar esse documento e, inclusive, encapsular mensagens de retorno que somente o titular da chave privada abrirá. Esse conceito de criptografia simétrica, mas nem toda assinatura eletrônica, por favor, se baseia em criptografia. A utilidade da assinatura eletrônica digital, ela é imensurável. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre contratos, transações bancárias, empréstimos, documentos jurídicos, procuração. É importante destacar que ainda eu tenho algumas resistências de alguns conservadores. Muitos juízes conservadores exigem lá que o advogado assine de forma manuscrita uma procuração, digitalize, posteriormente autentique com seu certificado digital, o que mostra aí totalmente desconhecimento do que está acontecendo, né? Até como se a assinatura digitalizada fosse mais relevante ou mais segura que uma assinatura digital, que nós sabemos de longe não é, considerando procedimentos de camadas, interposição de camadas e outros procedimentos conhecidos das equipes e pessoas que fazem manipulação de imagens. As modalidades das assinaturas eletrônicas, nós normalmente citamos a assinatura eletrônica como um gênero e temos outras modalidades de assinatura eletrônica, como por exemplo a assinatura digital. Quais as modalidades mais comuns de assinaturas eletrônicas que eu posso trazer para vocês? E aqui não vou cometer um absurdo de dizer que isso é taxativo.
Isso é apenas um exemplo. Nós temos as assinaturas digitais, aquelas que imprescindem de um esquema, de um sistema de certificação digital, ou PKI, Public Key Infrastructure, ou a criptografia assimétrica, como eu expliquei para vocês, muito comuns aí, popularmente chamado de certificados digitais, A3, A1, o arquivo, o token e assim por diante. Nós temos as assinaturas digitalizadas, aquelas que simplesmente há uma digitalização ali de um manuscrito e aposto em um documento. E ali já existem metadados que a gente pode periciar na imagem, identificação, como foi feito, etc. Algum aporte da grafoscopia pode ser utilizado. Nós temos as assinaturas por reconhecimento de metadados, onde nós falamos de MAC address, de ID de dispositivo, de token gerado do dispositivo, não é o token OTP, tome cuidado para não confundir numa perícia técnica, de senhas e assim por diante, assinaturas baseadas em senhas. Simplesmente um login senha hoje pode ser considerado um meio de autenticação, de manifestação de vontade, considerando que somente aquele que o tinha assim o fez, autenticando, coletando metadados. Nós temos assinaturas baseadas em OTPs, aquele token físico, ou um token aplicativo, ou um token SMS também pode se considerar uma assinatura eletrônica. As assinaturas de biometria que consideram liveness, vivacidade, muito atacado hoje em dia com ataques. As assinaturas de face match, onde eu comparo uma análise live ali com um documento pré-existente, também com muitos ataques de face match, ataques de algoritmo, ataques de mascaramento, dentre outros ataques que hoje já vem acontecendo. Assinaturas que consideram localização, geolocalização, comportamento e as assinaturas que consideram identidades federadas, Federated ID, o SSO, quando, por exemplo, você loga com uma aplicação em outra e com isso consegue assinar um documento, como, por exemplo, acesso um repositório, um cofre de assinaturas a partir de um Gmail, por exemplo, para promover assinaturas. Percebam que não há limites para as formas que eu tenho hoje, tecnicamente, de validar documentos, de validar uma manifestação de vontade, um ato, um fato ou uma manifestação jurídica. Inclusive envios de documentos como fotos, dentre outros documentos, são considerados assinaturas eletrônicas. Lembrando que o princípio é esse, né? Eu tenho um receptor, eu tenho um emissor, eu tenho uma plataforma e normalmente ali eu tenho documentos, informações, dados que são armazenados nesses repositórios e que podem ser periciados em caso de divergência. Não fui eu que assinei esse documento, então nós vamos analisar a coleta, vamos analisar essas informações para então tentar precisar se alguém fez essa assinatura, se foi a pessoa e se existem elementos que ela não possa repudiar. Bem diferente da assinatura eletrônica, em que eu trabalho com artefatos, na assinatura digital é como se eu tivesse uma assinatura com reconhecimento de firma. Lá atrás, a medida provisória 2200 de 2001, eu lembro que eu estava na faculdade, deu validade jurídica aos documentos assinados digitalmente, desde que feitos no âmbito da infraestrutura de chaves públicas, onde eu tenho autoridade raiz, autoridades certificadoras, autoridades de registros, embaixo das autoridades de registro estamos nós que temos um certificado. Quando você vai gerar uma assinatura, um token hoje, uma chave privada, você vai lá, toca o dedo, né? Coloca as digitais, faz a autenticação, isso fica pré-existente, gera um certificado com validade de 1 ano, 3 anos, aquilo tem validade jurídica reconhecida pela medida provisória 2.200 de 2001. Então a assinatura digital hoje é uma assinatura considerada mais robusta, né? Especificamente para situações envolvendo empresas também considerando aí documentos que precisam de uma assinatura mais garantida sobre termos de segurança. É logicamente uma estrutura mais onerosa, nem todos têm certificados digitais. Eu tenho hoje o decreto 10.543 de 2020 também que trata da PKI, né? O próprio artigo 10 do Código Civil, artigo 107 do Código Civil deixa claro que a validade não dependerá, aliás, né, de forma, senão quando a lei expressamente exigir, está lá no artigo 107 do Código Civil. Tudo isso pode servir aí para validar a assinatura digital, onde nós temos mais segurança jurídica, compliance, tem menos riscos, é mais difícil fraudar, embora seja possível fraudar um certificado.
ou ter acesso a um certificado e assinar em nome das pessoas. Por isso a importância da custódia. Hoje nós temos cofres digitais e a assinatura eletrônica, diversamente da assinatura digital, não equivaleria ali a algo autenticado, né? Mas como se uma assinatura num contrato mesmo em que as partes se manifestam, tem validade jurídica, é um termo bem amplo. Hoje ela engloba basicamente vários tipos de meios para validação, como eu disse para vocês, SMS, ID do dispositivo, MAC address, token, geolocalização, selfie, até vídeo selfie em alguns casos. Hoje a gente já foi periciar vídeo selfies, declarações em áudio, dentre outras. Essa assinatura eletrônica hoje então se manifesta de diversas formas e também tem validade jurídica, não só considerando a medida provisória 2.200 de 2001, não só considerando o decreto 10.543, mas anotem aí a lei 14.063 de 2020, que reconheceu as assinaturas eletrônicas. Portanto, hoje é esse o contexto de assinaturas que nós temos, um contexto que evolui rapidamente. Quando eu falo em bancos, o que os bancos utilizam? Os bancos hoje utilizam uma mescla de assinaturas mais afetas a assinaturas eletrônicas do que assinaturas digitais ligadas a certificado digital. Então os bancos normalmente num procedimento de onboarding eles vão fazer um cadastro prévio, validar esse cadastro prévio, ali vai ter um login, vai ter uma senha, vai ter um token, um código enviado para SMS para validar, ali vai ter um envio de selfie com um documento previamente, ali eu já recomendo que você coloque o nome do banco para evitar que esses documentos vazem. Percebam que eu posso ter vazamento desses dados e vai ser utilizado para autenticar você na plataforma. E ali sempre que eu for assinar eu posso ter uma validação de face match, eu posso ter uma validação de senha, um código de assinatura além da senha, ou considerar outros elementos como dispositivo, marca do meu dispositivo, modelo, geolocalização. Até em alguns casos os bancos com a grafia mesmo, ainda permitem ali algumas plataformas que você faça a grafia ou confirme por e-mail e está assinado o documento, manifestação de vontade válida até incidente de falsidade, né? Até impugnação da parte. Então os bancos utilizam hoje os próprios aplicativos, logicamente utilizam toda a segurança da informação, não utilizando repositórios públicos, privacidade por design, coletam informações prévias, normalmente comprovante de residência, selfie, documentos, e a partir daí validam, em alguns casos conectando com o Gov.br, né? Então hoje as assinaturas digitais ligadas a certificados estão mais ligadas a governo, Receita Federal, Poder Judiciário. Eu sou advogado, eu não assino sem um certificado digital, e elas não só fazem a validação do documento, da assinatura do documento, mas também tem essa questão de checar a integridade do documento. Então é gerado um hash do documento ali. Se o documento for alterado um bit, aquela assinatura já não é mais válida, porque eu precisaria em tese de uma assinatura de um outro documento. Já para as assinaturas eletrônicas, elas estão mais afetas aos serviços de contratos online, elas estão mais afetas aos serviços de contratação de empréstimos, financiamentos, aberturas de contas, encerramentos, trades, dentre outras questões que podem gerar litígios. Trouxe para vocês aqui uma plataforma aqui, ó. Isso é muito comum, isso é um repositório, uma plataforma de inúmeras que existem hoje ligadas à assinatura eletrônica. Nesse caso, você faz um cadastro, valida o seu documento com um e-mail, um contrato é disponibilizado, você verifica lá quem já assinou, quem não assinou, e quando está pendente de assinatura, você clica para assinar. Você vai poder fazer um grafismo, vai receber um código e vai receber um e-mail para confirmar. Então, normalmente, hoje eu tenho 3 fatores de validação numa assinatura eletrônica, convergindo tudo isso, estando num ambiente ok que a gente possa periciar, pode-se chegar lá à autoria e falar, não, realmente a pessoa assinou, ou como que ela poderia fazer grafismo, receber um e-mail ou receber um SMS. Somente se ela tivesse os dispositivos comprometidos, e aí é outra história, a pessoa pode ser responsabilizada também. Algumas plataformas, trago aqui para vocês, a ClickSign, integram ainda mais recursos na assinatura eletrônica. Não usam certificado digital, mas integram mais recursos à assinatura eletrônica, que tem base legal, tem reconhecimento judicial, desde que não impugnado. Logicamente que não tem a mesma robustez da assinatura digital ligada à criptografia, a processos criptográficos. Mas olhem aqui que interessante, você coloca o documento, sobe um RG e lá vai dar a opção, além de e-mail, senha, token, de você fazer o quê? Enviar seu documento e posteriormente você vai utilizar ali, né, a sua biometria facial
para assinar o documento. Ó, ele mostra aqui como você faz para assinar. E aí, vá assinando esse documento, colocando ali os dados que você tem, você vai validar isso e também com a sua biometria facial, permitindo então a assinatura. Outras plataformas já integram vários meios: autenticação Pix, WhatsApp, SMS, biometria facial, Face Match e também a certificação PKI, a certificação Certificados Digitais. Tem que usar tudo isso? Não. Um fator de autenticação pode ser considerado válido? Pode. E são quesitos que normalmente os juízes fazem para nós. O que nós mais avaliamos aqui é a robustez dos sistemas, se esses algoritmos são privados, se existe segurança sobre eles, se existe controle de código, testes de vulnerabilidade atuais e principalmente se o consumidor, se o correntista não negligenciou com seus ativos. Se você tiver um chip swap, uma clonagem de WhatsApp, comprometimento de e-mail ou seus dados pessoais vazarem, inclusive selfies, documentos, é logicamente que alguém pode se autenticar como você, e nós sabemos que a base da assinatura digital ela procede à identidade, identificar-se primeiro e assinar depois. Por isso, todo cuidado é fundamental. Se você é instituição financeira e passa por algum processo ligado a questionamento de assinatura, esteja assessorado por um assistente técnico. Certamente o juiz vai nomear um perito. E para você também, que vai contestar uma assinatura eletrônica ou digital que diz ou entende que não assinou e que precisa dos elementos para provar nesse sentido. Hoje a perícia em assinaturas digitais ela é fundamental, e se você está interessado em atuar nessa área, a gente sabe que a Cyber Experts oferece os cursos de perícias digitais e agora o novo curso de perícia em assinaturas digitais e eletrônicas. Eu vou deixar o link aqui. Esse curso é exclusivo e vai preparar profissionais para absorver essa demanda do mercado e dos litígios e problemas que nós teremos cada vez mais ligados a assinaturas eletrônicas, e onde o magistrado precisa de um entendimento técnico para poder decidir com imparcialidade aquela questão sobre quem realmente deu causa, se houve assinatura e não houve, quais os elementos para isso. Não deixe de comentar, você enriquece o debate, compartilhe esse conteúdo, mais pessoas podem precisar, e se inscreve no canal, assim você me ajuda a continuar aqui semanalmente com conteúdos gratuitos sobre perícia e segurança digital. Um abraço e até a próxima.